Olá, vamos então para a nossa última videoaula de hoje, língua portuguesa. Continuaremos falando sobre os textos instrucionais. Então, só para nós relembrarmos e vocês poderem fazer a atividade seguinte, os textos instrucionais são textos que vêm para nos instruir, nos orientar a fazer algo, né? Como fazer, a maneira de fazer. Então, um texto instrucional é um texto de receita de bolo, por exemplo, ou de qualquer tipo de receita. É um tutorial de como realizar um jogo, é um texto explicando como você vai montar um quebra-cabeça, por exemplo. Então, um texto que traga o passo a passo para você fazer alguma coisa. O texto instrucional, ele vem nos verbos no modo imperativo e infinitivo, né, que nós vimos na aula passada. Então, o modo imperativo é o verbo que indica uma ordem, que você deve fazer alguma coisa, como por exemplo, faça, pegue, use, mexa. Então, todo verbo que indica uma ordem. E o verbo no infinitivo são os verbos terminados em ar, er, ir, e a exceção do verbo por terminado em or. Outro aspecto importante que nós vimos na última aula é que você não pode se esquecer de colocar o título, né, do seu texto instrucional. Essa dica do título vale para todo gênero textual, né? Toda vez que vamos fazer a nossa produção, não podemos esquecer do título do texto. Agora vamos para a atividade proposta para vocês na aula de hoje. Nós temos aqui um texto sobre o coronavírus, tá? Ele é um texto instrucional e vai vir aí a interpretação para vocês. Olá, sou o Covid-19, vim aqui para causar o terror e dar notícia para a mídia apavorar ainda mais a cabeça de vocês. Eles me chamam de coronavírus. Eu surgi no dia 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Minha primeira vítima foi um chinês de 61 anos. Dizem que o principal vetor de transmissão foram as cobras. Cepa, na biologia, refere-se a um grupo de seres vivos de mesma espécie e de características semelhantes, especialmente micro-organismos. O vírus pode ter relação com cepas, encontrado em cobras, combinado com outro vírus encontrado em morcegos, transmissão de humano para humano. A partir da China, o vírus espalhou pelo mundo e está atingindo vários países de todos os continentes. Os principais sintomas da infecção são febre alta, tosse e dificuldades para respirar. Só um minutinho para eu subir aqui. As formas de detenção, além dos sintomas, é verificar se o paciente viajou para áreas que estão contaminadas. Outra forma de detecção é com exames laboratoriais que podem confirmar os casos suspeitos e a contaminação do coronavírus. Caso a pessoa esteja contaminada, deve usar uma máscara para que evite a transmissão do coronavírus para outras pessoas e evitar locais aglomerados. O paciente no hospital deve receber os primeiros cuidados, análise dos exames de sangue e o tratamento respiratório. O paciente deve permanecer isolado com o tratamento e a recuperação. Com os tratamentos e a recuperação. Muitas vezes o paciente fica em quarentena na própria casa. O médico e o enfermeiro precisam usar todos os equipamentos para evitar a transmissão do paciente que está sob seus cuidados. De um modo geral, a higiene é fundamental para evitar a transmissão do coronavírus. Referente ao texto, vocês vão realizar essas atividades, tá? Primeira questão: o vírus apresentado no texto é conhecido por duas formas. Quais são os dois nomes que aparecem no texto? Como e quando o vírus surgiu? Quem foi a primeira vítima desse vírus? Como os cientistas acreditam que foi a transmissão? Quais são os principais sintomas dessa doença? Como podemos saber se uma pessoa está contaminada com o vírus? O paciente que já foi diagnosticado com a doença e está no hospital receberá que tipo de atendimento e cuidados médicos? Que cuidados devemos ter para prevenir a contaminação pelo vírus?
copie 6 exemplos dos verbos no infinitivo, de verbos no infinitivo. O gênero desse texto é narrativa de aventura, propaganda ou texto instrucional. Você vai marcar com X. Eu fiz só a leitura das questões porque todas essas questões de interpretação você vai encontrar as respostas no próprio texto. Então não tem muito o que a professora ficar argumentando, até para não induzir vocês à resposta, tá? Então façam com bastante atenção aí, ok? Texto instrucional. Então aqui, apesar de o texto não estar nos ensinando, por exemplo, como uma receita de um bolo ou como o passo a passo de um jogo, mas ele está nos instruindo sobre uma doença, um vírus, né? Ele está instruindo como é a forma de contágio, ele está instruindo como é a forma de tratamento e ele está instruindo também como é a forma de prevenção, tá? Então, todo passo a passo desse texto são instruções. Por isso, ele é considerado também um texto instrucional, né? Que está nos instruindo como nos prevenir aí contra o coronavírus, que é esse conteúdo assim, tão atual, né? Tão contemporâneo, é algo que nós estamos vivenciando nesse momento. Faça essa atividade com bastante atenção, bastante capricho, dentro das dicas que eu já dei no decorrer do vídeo, né? Caso você não tenha impressora, pode copiar o texto e as questões em seu caderno, tá? Para poder realizá-las. Não deixe de fazer. Tem muitas imagens, então dê um lindo colorido aí para essa atividade, tá? Coloque, pinte as imagens do texto que tem aí, para deixar seu caderno bem bonito, bem caprichado, como a gente sempre combinou, tá? E mais uma dica, já que estamos falando de coronavírus, né? Se cuide, fique em casa, nada de ficar passeando, tá? E lave as mãos e vamos tomar aí todos os cuidados. Em breve estaremos juntinhos novamente. Tchau, tudo de bom e até a próxima aula!